Na região de Kramatorsk, no Donbass, as forças russas alteraram a geometria de assalto tradicional, substituindo as colunas de blindados pesados por ataques rápidos com motos e pequenos elementos de infantaria. Este modelo híbrido, detetado no Teatro de Operações de Donetsk, particularmente no corredor de Sloviansk-Kramatorsk, visa utilizar a velocidade e o perfil reduzido dos motociclos para testar as defesas ucranianas, sondar linhas de trincheiras fortificadas e abrir corredores de penetração para forças de acompanhamento. De acordo com a análise do Teatro de Operações, o planeamento militar de Moscovo procura uma solução para contornar a vulnerabilidade das colunas blindadas convencionais, que geram ruído detetável a longa distância, deixam marcas visíveis no terreno e ficam limitadas a rotas previsíveis, pré-estudadas pela inteligência militar ucraniana. Uma vez em terreno aberto, as formações pesadas enfrentam uma sequência de destruição coordenada, em que as minas imobilizam os veículos da frente, a artilharia bloqueia a retaguarda e os drones de visualização na primeira pessoa, conhecidos como FPV, atingem as secções superiores, onde a blindagem é mais fina. A introdução de motociclos surge como uma tentativa de exploração de uma janela de oportunidade temporal nos primeiros segundos de um assalto, permitindo teoricamente cruzar terrenos expostos antes que os sistemas de aquisição de alvos da Ucrânia consigam reagir. O comando ucraniano responde a esta mudança tática através da monitorização persistente por equipas de drones FPV, que utilizam o movimento e a direção dos motociclistas como pontos de dados para antecipar trajetórias, neutralizando a vantagem da velocidade em campo aberto. O confronto direto decorre nesta faixa territorial fortificada da bacia do Donbass, onde a eficácia dos novos métodos russos é testada contra um sistema defensivo ucraniano estruturado para punir a exposição de alvos sem proteção. A dinâmica dos combates no terreno demonstra que a ausência de proteção física expõe os motociclistas a múltiplas vulnerabilidades operacionais nas linhas de abordagem. Os dados recolhidos indicam que a sobrepressão resultante de detonações próximas e os estilhaços de explosões de drones FPV no solo são suficientes para incapacitar os condutores e inutilizar os veículos, sem necessidade de impactos diretos. Adicionalmente, a ativação de minas nas imediações destrói os pneus, projeta os militares e bloqueia as rotas de progressão para as unidades que se movem na retaguarda. Os operadores de drones ucranianos utilizam a recolha de imagens aéreas em tempo real para ler a formação russa, identificar o espaçamento entre as motos, monitorizar desvios provocados por crateras e detetar perdas de coerência interna no grupo de assalto. As estatísticas de combate revelam que o modelo híbrido desenhado pelo comando russo falha na coordenação cronológica, uma vez que os motociclos e os veículos blindados de apoio se deslocam a ritmos diferentes e possuem vulnerabilidades distintas. À medida que o assalto avança, a distância entre o elemento rápido da frente e o elemento pesado da retaguarda aumenta, isolando as motos do suporte de fogo necessário e deixando os blindados vulneráveis na retaguarda. Quando o veículo blindado líder de uma coluna de apoio é imobilizado numa rota de aproximação estreita, os blindados subsequentes ficam bloqueados sem capacidade de avançar devido ao risco de minas fora da estrada, tornando-se alvos estáticos para a artilharia e para os drones FPV. Isolados na secção mais exposta do campo de batalha, os elementos em motociclos avançam apenas por impulso, sem capacidade de retirada ou de coordenação logística, entrando diretamente nas zonas de destruição previamente mapeadas e medidas pelas equipas de defesa da Ucrânia. A acumulação de destroços e o abandono de equipamento militar nas rotas de aproximação fornecem dados contínuos para os analistas de inteligência da Ucrânia, que estudam os padrões de movimento russos para refinar os mapas de defesa. Cada assalto neutralizado
resulta na atualização dos pontos de registro de artilharia e na recolha de dados sobre os desvios táticos usados pelas forças russas para evitar obstáculos, permitindo o reposicionamento estratégico de novas barreiras de minas e de equipas de operadores de drones FPV. Este processo contínuo de adaptação defensiva visa anular a ambiguidade operacional necessária para que uma força de ataque consiga manter o defensor em sobressalto. O contexto estratégico desta campanha foca-se na cintura defensiva fortificada da zona ocidental de Donetsk, composta pelas cidades de Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka e Kostiantynivka, que funcionam como pontos de ancoragem de apoio mútuo, onde a queda de qualquer uma destas posições alteraria a geometria defensiva de toda a região. Para dispersar os recursos e os meios de artilharia da Ucrânia, o comando russo aplica pressão a partir de múltiplos eixos simultâneos, aproximando-se de Sloviansk pelo nordeste, ao longo do corredor do rio Siversky Donets, e pelo sudeste, através da rede rodoviária que liga Sloviansk a Bakhmut. Em termos ambientais, o aumento da densidade da vegetação com a progressão da primavera e do verão, a par de períodos de visibilidade reduzida causados por nevoeiro, nuvens baixas e precipitação intermitente, introduz limitações à observação aérea persistente por drones. Perante isto, os planeadores russos tentam sincronizar os movimentos com as condições meteorológicas desfavoráveis para aproximar os elementos de infantaria e de motociclos das trincheiras ucranianas. Embora a vegetação densa acabe por afunilar a progressão para corredores específicos e previsíveis, limitando a capacidade de manobra lateral em caso de contato com o fogo defensivo. A persistência destas táticas de assalto com motociclos, apesar dos resultados operacionais registrados, aponta para dificuldades na transmissão de relatórios de avaliação de danos reais às chefias militares em Moscovo, mantendo um ciclo de ajustamentos e falhas táticas que consome recursos e pessoal sem alcançar rupturas estruturais na linha fortificada ucraniana.